Caros amigos, todos que nos assistem aí, boa noite. Sejam todos novamente muito bem-vindos aqui ao Geotecnia Brasil e a mais um evento, né, de nossa realização, né, sendo esse o nosso sexto encontro aqui no Ciclo GB. Hoje, mais um dia, né, em que nós estamos muito felizes porque é outro evento, mais um evento no canal de muito alto nível, alto gabarito, e que vai certamente agregar muito aí para o nosso meio técnico. Nosso convidado de hoje é o conhecido e renomado professor Marcos Pacheco, grande engenheiro que prontamente nos atendeu aí para a realização de mais um evento de grandes proporções aqui no canal. Obrigado, professor. Nós também aproveitamos aqui para deixar o nosso agradecimento à ABMS, que tem nos apoiado, nos ajuda sempre na divulgação, nos dá sempre todo o apoio para os eventos técnicos, impulsionar, sempre colaborando. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Hoje, ao final, teremos uma sessão de debate com o professor Marcos Pacheco, e essa sessão vai contar com a moderação do engenheiro Felipe Souza Cruz, que é mestre em Geotecnia pela COP, o FRJ, e atualmente doutorando pela UERJ. O Felipe hoje é um profissional que atua na área de mineração, pela BVP Geotecnia e Hidrotecnia, mas também já atuou muito na área de fundações. E ele vai estar com a gente também, ao final, aí, com o professor Marcos Pacheco para essa interação. Então, antes de passar a palavra para o professor, gostaria de pedir a você que nos assiste, aqui que aproveite esse momento inicial, vá aqui em cima, copie o link aqui dessa transmissão, envie os seus contatos, tá? Nos ajudando aí na divulgação, e participe aí no chat, mande o seu elogio, convide todos que você conhece. Então, isso é muito importante para nós, tá bom? Bom, então, sem me alongar demais, eu vou falar aqui sobre o currículo do nosso palestrante de hoje, né? O professor Marcos, ele é graduado, né, em Engenharia Civil, graduou-se em 73 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui mestrado e doutorado, foram realizados aí na década de 80 pela Purdue University, lá em Indiana, nos Estados Unidos. Realizou pós-doutorado também na área de geotecnia pela University of Alberta, Canadá, em 1998. E o professor engenheiro Marcos, né, ele leciona na Faculdade de Engenharia da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência nas várias áreas relacionadas à geotecnia, na nossa engenharia, todas relacionadas à mecânica do solo, tendo atuado principalmente nos temas de geotecnia clássica, modelagem numéricas, análise de risco e incerteza e dinâmica geotécnica. Professor Marcos, muito obrigado. Em nome do GB, aqui de todos os moderadores, eu gostaria muito de agradecer o senhor estar aqui conosco. E eu queria passar a palavra ao senhor, desejar uma ótima apresentação e um grande abraço. Aí nos vemos. Bom, muito obrigado, André. Eu gostaria inicialmente de agradecer o canal Geotecnia Brasil, que é uma instituição bem recente, não é? E que deu certo logo no início. Nós estamos aí com uma coletânea de apresentações praticamente semanais de alto nível. Eu diria que nesse momento de pandemia, só vai ficar desatualizado em geotecnia quem quiser, né? Eu tenho também que reconhecer a BMS, da qual eu sou membro desde que eu era estudante, tem tempo aí, né? Eu me formei em 73, e eu me juntei à BMS quando eu estava no meu 5º ano de engenharia, já fui membro da diretoria do Rio, já fui membro da diretoria nacional, e tenho muito carinho pela BMS, que tem feito uma ponte aí com o Geotecnia Brasil, muito aí com o entusiasmo do nosso Alexandre Guzmão, né? Então, eu
agradeço a todos vocês, agradeço a audiência, e vou começar abordando sobre solos expansivos, e eu estou dando um foco sobre decisões que a gente tem que tomar no dia a dia de uma obra complexa. Eu considero essencial que quem for atuar em obras de solos expansivos, assim como solos colapsíveis também, o background científico anterior é essencial, não é? Uma boa percepção do que seja a mecânica dos solos não saturados. Então, enfrentar um problema dessa natureza sem esse background é muito difícil. Entretanto, uma coisa é o que nós estudamos cientificamente, outra coisa é a realidade do dia a dia. Então, eu vou apresentar aqui a minha experiência com solos expansivos. Eu já tive em pequenas obras, deu um problema de solo expansivo aqui e ali. Agora, eu estou me referindo a um mega evento. Eu estou me referindo à refinaria da Petrobras lá no Nordeste, em Ipojuca, que ela está 80% da sua área em região de solos muito expansivos. E existe uma diferença muito grande quando nós vamos considerar uma obra de pequeno porte. Nós sabemos de várias soluções para mitigar o problema de expansividade do solo. Porém, quando nós vamos para um mega empreendimento, existe o fator custo e o fator tempo, que são limitadores que vão nos perseguir durante todo o tempo do desenvolver da obra. Então, eu tive a oportunidade de atuar como consultor nessa obra por 3 anos, e com foco nessa experiência que eu venho para a minha apresentação de hoje. Eu estou começando aqui a mostrar, como disse antes, a maioria dos casos de solo expansivo que a gente resolve são de problemas localizados. Esse aí é um problema localizado que aconteceu num prédio na cidade de Olinda, em Pernambuco, e essas fotos aqui são uma cortesia do meu amigo, o professor Dilson Teixeira, da UFTE, onde nós tivemos um pilar cisalhado por efeito de expansão do solo, né? Vejam que isso é uma obra relativamente antiga, uma construção relativamente antiga, e, de repente, nós tivemos um problema sério de expansão do solo, que foi ocasionado por falta de manutenção de uma caixa de drenagem de água do telhado, que apresentou vazamento, umedeceu o solo e deu nisso que está aí, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando estivermos lidando com solos expansivos, porque os efeitos ocorrem segundo uma velocidade muito rápida. Bom, as características dos solos expansivos. Bom, primeiro eu devo dizer que o comportamento ainda não é inteiramente conhecido, né? O que a gente estuda cientificamente é fundamental, mas à medida que a gente se envolve com problemas na obra, nós vamos certamente acumular conhecimento nisso, e é algo que a gente ainda precisa desenvolver muito mais. Então, esses solos, eles aumentam ou diminuem de volume. Então, o solo expansivo, se ele perde umidade, ele se retrai, vai dar recalque, e ele, quando se aumenta umidade, ele tende a se dilatar, aumentar de volume, portanto, dando a expansão. Essa expansão vai ocorrer segundo uma profundidade que nós chamamos de camada ativa. Ela varia, em geral, de 2 metros a 3,5 metros, mas pode ser maior e não há consenso
qual é o limite, né? Certamente há um limite, porque quanto maior a profundidade, maior a sobrecarga de terra, que vai se contrapor ao colapso. Então, vai haver uma situação aí a partir do qual, uma profundidade, a partir da qual não vai haver mais a expansão, ou ela vai ser muito pequena para fins práticos. Mas não é consenso qual é essa profundidade máxima. Na maioria das vezes, a gente trata essa camada ativa como em torno de 2 metros, na premissa de que, se essa camada ativa for um pouco mais profunda do que isso vai gerar deslocamentos de expansão que são toleráveis, né? É importante salientar que a contração vai ocorrer nos períodos mais secos. Porém, quando se segue um período seco, onde você tem um aumento de umidade e essa expansão aumenta, essa expansão ocorre com uma acentuada perda de resistência do material, tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é muito comum nós medirmos a expansão do solo pelo ensaio CBR. Entretanto, o que nós temos verificado é que o ensaio CBR não é a melhor forma de se medir expansão. Porque o ensaio de CBR, tem um tamanho de amostra bem maior do que o do ensaio odométrico. Então, nas 24 horas que o material é exposto à embebição, não há tempo para eu saturar, para eu umedecer o suficiente no ensaio CBR, o que ocorre com relativa facilidade no ensaio edométrico, que tem dimensões bem menores. Bom, nos solos expansivos naturais, é evidente que a expansão depende da mineralogia, mas para mim aqui está implícito que, se o solo é expansivo, é porque ele tem uma mineralogia desfavorável, geralmente com presença de minerais expansivos, como montemorilonita e outros, né? Então, a tensão de expansão, ela vai depender, não só a tensão, mas também a porcentagem de expansão, ela vai depender da umidade de campo, da sobrecarga atuante e da densidade do solo. A umidade é muito importante, porque se nós estivermos num estado de umidade, onde o solo já satisfez as suas necessidades de expansão, não adianta saturar mais, que ele não vai expandir mais. Ele já está pré-expandido, tá? O efeito de sobrecarga é óbvio, né? Quanto maior a sobrecarga, menor vai ser a expansão, porém, maior vai ser a tensão de expansão. E a densidade é muito solo. Quanto mais denso for o solo, maior vai ser a sua tendência de expandir. Eu quero chamar a atenção nessa comparação de umidades, que eu posso fazer uma analogia com o solo expansivo e com o solo muito mole, tipo argilas moles. Nas argilas moles, nós vamos ter um teor de umidade que é muito próximo ou maior do que o limite de liquidez. Portanto, isso indica que é um solo de alta compressibilidade ao ser carregado. Quando nós vamos para o solo expansivo, quando eu tiver teores de umidade próximos do limite de plasticidade ou inferiores, eu tenho aí um indício, vejam que eu estou dizendo um indício, de que esse solo possa ser expansivo. Claro que, se não tiver os minerais, os argilominerais que causam expansão, essa observação não se aplica. Mas numa região de... Isso acontece muito no semiárido nordestino. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de fundações de linha de transmissão da Chesf pelo Nordeste, e o que a gente pegava de solo expansivo não estava no gibi, não é?
Então, nesses casos, se você tem um teor de umidade perto do limite de plasticidade ou inferior, é um indício forte de que nós vamos ter expansão. No caso de solos compactados, a tensão de expansão vai depender bastante da energia de compactação, da densidade do material e, óbvio, da umidade de compactação. É muito importante que não se faça uma supercompactação no solo expansivo. Quanto maior for a energia de compactação, quanto mais você tender a deixar esse material compacto, mais ele vai querer expandir quando ele for umedecido. E, evidentemente, se eu compactar em umidade baixa, eu vou estar aquém dos limites que causam expansão e eu vou causar maior expansão. Então, nós sempre, de preferência, é bom que se compacte no ramo úmido e com baixa energia de compactação. Uma coisa que é muito característica, a gente tem a impressão que o terreno vai se expandir mais ou menos uniformemente, isso não acontece, né? Ou pode não acontecer. Lá no caso da obra que eu estou me referindo, pontos muito próximos entre si, tem ponto que expande e tem ponto que não expande. Isso foi uma característica marcante em toda a obra. Isso nos traz uma incerteza muito grande, porque nós nunca sabemos onde é que realmente vai expandir, né? E a expansão pode ocorrer muito rapidamente, né? Você, quando tem, por exemplo, se você pega um período seco, que o terreno vai perdendo umidade, ele vai se contraindo à medida que ele perde umidade. Mas quando ele se hidrata, essa expansão pode ocorrer muito rapidamente, daí que vem o dano, tal como aquele do pilar que eu mostrei na primeira transparência, né? Então, eu tendo a dizer que os danos causados pela tensão tendem a ser mais graves, mais proeminentes do que os danos causados pela retração. Bom, é muito importante a gente identificar os solos expansivos. A gente tem que saber. A pior coisa que pode acontecer numa obra é você começá-la sem saber que o solo é expansivo. Você vai ter que fazer mudanças radicais no teu projeto e que podem inviabilizá-lo, né? Bom, uma forma mais evidente é fazer ensaios de mineralogia. Isso, a nível de pesquisa, é muito importante, porém, na obra, na premência de prazo que a gente tem na obra, isso é muito pouco prático. Isso vai nos ajudar pouco. Bom, identificar teor de umidade próximo ou inferior ao limite de plasticidade, eu já comentei, esse é um indício, não é não vai te dar um diagnóstico preciso, mas é um indício para se botar as orelhas em pé e ficar em estado de atenção. Outra observação quando nós plotamos os resultados de limite de liquidez e plasticidade no gráfico de Casagrande, os solos expansivos eles tendem a ficar próximo da linha U. Nós usamos muito pouco a linha U aqui no Brasil, a gente usa muito a linha A. Eu vou me referir mais a isso um pouco adiante, tá? Agora, os ensaios edométricos de expansão livre, ensaios edométricos com sobrecarga, portanto, aí você não vai ter mais expansão livre, e ensaios edométricos de tensão de expansão, ou seja, eu vou coibir a amostra de se expandir verticalmente e vou medir qual é a tensão que vai atuar. Então, essas três formas aqui, com os ensaios edométricos, elas são bem eficazes
para se tomar decisão em tempo relativamente rápido. O ensaio convencional de adensamento, ele vai ser útil em projetos de pesquisa, mas ele vai ser pouco prático para tomada de decisões na obra. Eu estou mostrando aqui ensaios de adensamento convencionais na argila de Edna, no estado do Texas, nos Estados Unidos, onde eu recentemente me envolvi num projeto para cálculo de recálculo de tanques de combustível. Vocês vejam que o material está expandindo mesmo quando está sendo carregado. Quer dizer, onde nós esperaríamos que eu tivesse contração pelo efeito da carga aplicada, ele está se expandindo. Vejam aqui que a curva de descarga ela é muito mais acentuada do que seria a curva de recarga. Vejam nessa outra amostra aqui, a curva de expansão, ela está um pouquinho esquisita, mas está guardando mais ou menos a mesma inclinação da curva de recompressão. Porém, quando eu recomprimo de novo, olha ele aqui novamente se expandindo, apesar de estar sendo carregado. Isso aqui foi uma amostra onde a gente teve uma expansão enorme durante o descarregamento. Mas eu nem sempre vou conseguir verificar isso, porque tudo vai depender do teor de umidade, né? Se eu tiver um teor de umidade muito alto, isso aí não vai acontecer. Sempre lembrando que se o teor de umidade é muito alto, ele já expandiu o que tinha que expandir, porém ele vai perder muita resistência. O que eu posso fazer para mitigar o efeito de expansão do solo? A primeira coisa é evitar. Se você puder evitar um determinado terreno e ir para outro, vá, porque você vai poupar dor de cabeça. Sempre que possível, nós vamos tentar impedir variações de umidade, o que é bastante óbvio. Mas eu devo chamar a atenção que a impermeabilização, pura e simples, é muito ineficaz. Por quê? Imagina que a tendência natural seria, bom, se o solo expande quando ele é umedecido, então não vamos deixar a água chegar nele. Aí eu vou botar, digamos, uma manta de PAD bem impermeável. Cara, isso é o crime perfeito. Porque o que acontece? Mesmo que o material esteja muito ressecado, existe a transpiração normal. A água transpira e evapora pelo ambiente, não é? E quando você põe uma barreira impermeabilizante, essa água que quer transpirar, ela fica retida ali e você vai fazer justamente o papel inverso. Você vai gerar um acréscimo de umidade abaixo da tua manta impermeável e vai ser pior a emenda do que o soneto. Nós podemos, sim, fazer impermeabilização com solo. O solo não vai, se eu pegar uma camada, um material inerte, compactar por cima, der um bom caimento para não deixar a água empoçar. Isso vai evitar que a água entre e não vai impedir que a água saia. Então, se nós tivermos que impermeabilizar, vamos fazê-lo com uma camada de solo externa, com um baixo coeficiente de permeabilidade, e aí nós teremos uma melhora nesse sentido. Mas não vamos esquecer também do seguinte: se nós ficarmos debaixo da nossa impermeabilização com um material com pouca umidade, portanto, com uma sucção elevada, e na periferia você tem muita umidade com praticamente nenhuma sucção, o terreno a água vai migrar dos pontos de baixa sucção para alta sucção e, portanto, mesmo a impermeabilização com solo, a gente tem que ver com cuidado, tá? Bom, uma medida clássica, eu substituí a camada ativa por solo inerte.
Normalmente, alguma coisa da ordem de 2 metros. Eu tiro esse material expansivo, eu importo material inerte, compacto, e eu aí vou, se não resolver, eu vou ter realmente deformações que serão toleradas. Agora, dando o exemplo da refinaria, isso era uma solução absolutamente impraticável, porque não existia material de empréstimo nas redondezas. Eu só encontraria material de empréstimo por distâncias de transporte, se não me engano, da ordem de 70, 80 quilômetros. E a quantidade de material para o tamanho gigantesco do empreendimento era completamente inviável economicamente fazer essa substituição. Mas em obras pequenas, isso é muito eficaz. Outra atitude muito eficaz é fazer mistura com cal ou com cimento. A maioria das vezes a gente usa cal. A reação química que se forma aí, ela inibe a expansão. Mas eu quero chamar a atenção aqui que é muito comum se fazer a mistura com cal, tira corpos de prova e vai no dia seguinte medir qual foi a eficácia do tratamento. Você precisa dar tempo para que ocorram as reações químicas. Então, muitas vezes, o tratamento não adiantou nada. Calma, você tem que voltar a fazer os ensaios lá com 7, 10, 15 dias depois, e você vai ver que houve eficácia no tratamento, tá? Tem que dar tempo para a ocorrência das reações químicas. Misturar o solo expansível com material inerte, nós tentamos fazer isso na refinaria, isso é muito eficaz, porque nós precisamos de uma quantidade de material inerte muito grande, maior que 50%, e realmente não funcionou. Fazer a molhagem prévia ajuda, né? Por exemplo, compactação no ramo úmido e com baixa energia. Isso é uma maneira que não vai evitar, mas vai mitigar. E, evidente, fazer o teu empreendimento com fundações em estacas. Nós temos aqui um exemplo que foi estudado pelo Sandro Sandoni e pelo Nilo Consoli. Imaginem solo colapsível no Rio de Janeiro. Na Ilha do Governador, aquele shopping grande que tem lá na ilha, ele perdeu um pavimento porque se descobriu que um pavimento de subsolo, porque se descobriu que o solo era expansivo lá. E o Sandro mediu essa expansão. Isso aqui é um deslocamento vertical do pilar. Nós tivemos praticamente 12 centímetros de elevação do pilar. Isso realmente inviabiliza a obra, né? E ali foi feita uma solução com solo inerte, mas não foi para misturar. Aqui a ideia foi criar uma sobrecarga de material inerte para inibir a expansão. Eu tenho aqui uns dados do professor Justino, da UFPE, da sua tese de doutorado, foi orientado do professor Paulo Cruz, em que mostra deslocamentos. Aqui nós temos 0,6 mais 0,4 de 10 centímetros de expansão, bem próximo dos 12 centímetros que o Sandro mediu no Rio de Janeiro. Nessa outra placa aqui, a mesma coisa, 10 centímetros de expansão. Então, vejam que o terreno vai ficar ciclicamente, nos períodos muito secos ele se contrai, vem os períodos mais úmidos ele expande, e essa amplitude ela é da ordem de 10 a 12 centímetros, como nós mostramos aí. Aliás, a tese do Justino é uma boa referência para se estudar solo expansivo, tá?
Outra coisa muito interessante que está mostrada na tese do Justino é que as curvas características, elas praticamente não têm esterese, né? Isso é uma marca do solo expansivo. Variações de umidade da pressão d'água negativa é muito importante. O teor de umidade varia à medida que o solo vai se ressecando, mas o que foi mais marcante foram as pressões negativas de água. Vejam que de julho a novembro de 2000, época do desenvolvimento da tese, olha a variação na tensão negativa da água e chegando a valores negativamente bastante elevados, né? Bom, eu tinha falado da linha U. O U vem de upper, do inglês. A linha U é uma linha de onde não se espera que existam pontos no gráfico de Casagrande acima dela. E essa linha, ela é o limite, normalmente, dos solos expansivos. As montemorilonitas ficam por aqui. Nossos solos são, na maioria, compostos de ilitas e caulinitas e plotam em torno da linha A. Essa nós estamos bem familiarizados. Mas em casos de solos expansivos, eu acho importante plotar a linha U. E eu aqui do lado, com dados da refinaria, eu plotei aqui a linha A, a linha U, e vejam que eu tenho vários pontos próximos da linha U, que são uma indicação bem importante da presença de solo expansivo. Aqui eu criei essa linha M é arbitrária. Eu criei a bissetriz desse ângulo aqui para ver que vários pontos ficam entre a metade e a linha U, né? Numa interpretação do Alexandre Gusmão, ele compara o potencial de expansão com a atividade do solo. Então, a gente vê que na refinaria tinham muitos pontos com atividade muito alta e indicativo, assim, de potencial muito grande de expansão. Nesse gráfico, nós temos uma interpretação muito interessante do Sandro Sandroni, que também participou lá nas obras da Renest, aí com os diversos ensaios de expansão livre em função de diversos teores de umidade. Vejam de cara que a dispersão desses pontos ilustra muito bem o que eu disse no início, que a expansão ocorre num ponto e em ponto vizinho ela não ocorre. Em alguns lugares vai expandir muito pouco, em alguns lugares vai expandir muito. Então, existe uma incerteza muito grande nisso. Mas, na grande maioria dos ensaios que nós fizemos, nós tivemos o cuidado de reduzir a umidade para ter certeza que quando nós umedecêssemos o material, ele fosse expandir. Não adianta nada eu expandir, tentar umedecer um solo que já está em umidade muito alta. Então, na interpretação dele, ele identificou essa zona B, são pontos que têm teor de umidade muito baixo e onde eu esperaria que, ao umedecer o material, ele expandisse muito. E o material não expandiu. Isso significa que na zona B, essas amostras não são expansivas, ela não contém os minerais causadores da expansão e não são expansivos. Na zona C, por outro lado, essas amostras estão com uma expansão muito limitada porque eu já estou com teores de umidade mais elevados. Então, essas amostras já satisfizeram os seus requisitos de umidade e não adianta umedecê-las mais porque elas não vão expandir mais. E aí, no meio do campo, eu tenho a grande maioria dos pontos onde tudo pode acontecer com amostras verdadeiramente expansivas. Eu chamo a atenção que nós chegamos a ter expansão livre aqui da ordem de 45%. Eu nunca tinha visto isso antes. Se nós tomarmos o massa P
no recôncavo baiano como referência, a gente tem muito lá 15%, 20% de expansão, 25%, e ocasionalmente pode ocorrer 30%. Mas aqui nós temos com muita frequência expansão acima de 30%, o que realmente nos traz muito problema na hora. Bom, isso aqui são resultados de ensaios que nós fizemos em amostras compactadas, onde a minha preocupação aqui era determinar um módulo de deformação para fazer análises numéricas, e eu vou me referir já já a análises numéricas, tá? Enfim, se eu estou fazendo um ensaio de expansão, eu posso medir o módulo edométrico na condição de expansão. E aí, por uma relação simples da teoria da elasticidade, se eu admitir o coeficiente de Poisson com 0,3, o meu módulo de Young vai ser em torno de 74% do módulo edométrico. Vejam que não houve grandes dispersões nesses ensaios, o que me dá um módulo médio, está aqui a curva tracejada, de 3.000 kPa. Isso é um módulo baixo. Isso é um módulo baixo. E as outras curvas, se eu, por exemplo, quiser fazer análise probabilística, eu tenho aqui os limites de variação. E eu vejo aqui que esse módulo pode ser tão baixo quanto 1.000 kPa, aqui a curva de triângulo, ou tão alto quanto 5.000 kPa. Né? Para amostras compactadas, nós consideramos que o módulo de Young de 3.000 kPa ele é razoável. Aqui eu estou comparando os módulos para amostras compactadas e amostras indeformadas. Isso, para mim, foi uma certa surpresa. O módulo das amostras compactadas dá maior do que o das amostras indeformadas. Mas o nosso grande problema era lidar com solo natural. Então, a gente não investigou muito o comportamento das amostras compactadas, e esse módulo de 1.500 kPa para as análises numéricas, ele se mostrou bastante razoável. Nessa transparência, para mostrar o efeito da sobrecarga, agora na tensão de expansão, vejam que eu tenho ensaios. Os vermelhos com sobrecarga de 40 kPa, que foram os que eu mostrei anteriormente. Continuo com amostras compactadas. No início, a gente tinha muita amostra compactada para entender. Não é? Depois que a gente começou a entender, a gente começou a trabalhar nas amostras indeformadas. Mas esse foi o valor, 40 kPa é um valor de referência para as nossas análises, porque corresponde a uma profundidade de 2 metros de sobrecarga, que é aproximadamente a espessura da camada ativa. Mas a gente pode ver que se eu não aplicar sobrecarga nenhuma, eu vou ter um módulo bastante baixo, que é as curvas com o círculo aberto, módulo de 400 kPa, que é um módulo baixíssimo. E para maior sobrecarga, com 400 kPa, eu vou ter, desculpe, as sobrecargas foram 0, 20 e 40. E para maior sobrecarga, eu tenho um módulo de 3.000 kPa, que foi o mesmo resultado que eu mostrei na transparência anterior para amostras compactadas. Bom, vamos falar um pouquinho de análise numérica para nós podermos resolver os desafios que nós tínhamos pela frente. Essa é uma mega refinaria. E ela tem diversas unidades de produção, e todas essas unidades de produção são interligadas por tubovias. Então, a tubovia se escava um leito no terreno e ali se implementam dormentes, e sobre esses dormentes
vão as tubulações. Uma tubovia de uma refinaria grande, ela tem 30, 40, 50 metros. Aqui tudo é macroscópico. Então, as tubovias aí tinham de 100, 110 metros de largura, com uma quantidade enorme de tubos. E havia uma preocupação muito grande que o terreno levantasse essa tubulação. Então, depois de muita discussão, essas tubovias foram estaqueadas, né? Mas mesmo tendo estaqueado, o problema não está resolvido, porque o dormente ele estaria sob o efeito da expansão, uma pressão vertical de baixo para cima, que tinha que ser levada em conta no dimensionamento estrutural do dormente. Então, como baseado na experiência do Justino, com a experiência lá do Sandro na Ilha do Governador, nós tínhamos deslocamentos verticais de expansão da ordem de 10%. Então, nós fizemos uma análise numérica, onde nós impusemos lateralmente um deslocamento vertical de 10 centímetros e forçamos o deslocamento no dormente ser igual a zero. Vejam que é impraticável eu pensar em pegar as tensões de expansão que eu meço no laboratório e aplicar aqui. Porque essas tensões estão acontecendo sob condições odométricas, onde não há qualquer deformação lateral. Aqui é evidente que vai haver deformação lateral e vai aliviar a nossa tensão de expansão. Então, assim foi feito. Ao invés de nós aplicarmos carga, nós impusemos deslocamentos. Deslocamento zero no dormente e deslocamento de 10 centímetros nas laterais. Aqui está os vetores de deslocamento. Você vê que nas proximidades o material tem liberdade para se deslocar lateralmente, né? E o que é muito importante, vejam que nós temos uma situação de forte rotação de tensões principais. No ensaio odométrico, como eu não permito deformações laterais, eu não vou ter rotação de tensões principais. As tensões principais vão ser sempre verticais, na vertical e na horizontal. Então, a rotação de tensões principais, ela me ilustra de uma maneira muito, muito segura como esse material está sendo carregado, tá? Muito bem. Então, isso levou uma tensão de expansão de 1 kg por centímetro quadrado por baixo do dormente. Esse resultado está bem razoável. 1 kg por centímetro quadrado dá 10 toneladas por metro quadrado sem capear. Isso se mostrou uma tensão ainda muito elevada para aplicar de baixo para cima no dormente. Aplicar de cima para baixo, com o terreno reagindo, seria tranquilo. Mas de baixo para cima, com reação zero no ar, isso aí estava levando a um dimensionamento estrutural muito pesado. Então, nós procuramos ser um pouco mais realistas. Nós diminuímos a espessura da camada ativa para 1 metro e limitamos o recalque vertical para 5 centímetros. Por que isso? Porque a região lá de Ipojuca, ela tem um ciclo hidrológico muito ativo. Normalmente, a umidade aí é elevada, né? Então, se eu estou com umidade elevada, eu vou ter expansão menor. Então, com esse critério, nós reduzimos a tensão de expansão para 0,4 kg por centímetro quadrado, que foi considerado viável para fins do dimensionamento estrutural. Eu chamo a atenção que isso era um problema muito grave, porque nós tivemos da ordem de 60 mil estacas cravadas nessa obra, todas com seus dormentes. Então, você fazer um dimensionamento pesado dos dormentes, isso impactaria muito a obra. Bom, eu vou agora apresentar
a ruptura de um talude que ocorreu nessa obra, e é um exemplo que eu acho que vai realçar muito bem as dificuldades que a gente enfrenta quando está lidando com solos expansivos. Isso aconteceu na área de tancagem do empreendimento. Eu tinha aqui duas linhas de tancagem. Uma que eu estou chamando de talude A. Esse talude aqui rompeu duas vezes por duas razões bastante distintas, bastante diferentes. O talude rompeu, procedeu-se à sua recuperação e depois teve uma nova ruptura por uma razão diferente da primeira. Isso aqui tinha uma extensão de mais ou menos 200 metros. Tínhamos uma rua, uma via de acesso aqui, separando essas duas áreas de tancagem. E aqui eu tinha um talude bem maior, com 800 metros de extensão, e tanques, aqui tudo era macroscópico. Aqui nós tínhamos, eu estou acostumado a lidar com tanques de 20, 30, 50 metros de diâmetro. Esses tanques aqui tinham 91 metros de diâmetro. E havia uma preocupação muito grande. A vida desses tanques aí é essencial para a vida do empreendimento. Né? Então, e os taludes aqui em seção transversal são absolutamente idênticos, o solo é o mesmo. Então, como esse talude aqui rompeu duas vezes, o consórcio construtor tinha muita preocupação do que poderia acontecer com esse aqui. E essa era uma pergunta que eu vi, eu tinha sob a minha responsabilidade a todo momento. Eu disse, gente, se nós não investigarmos, não fizermos ensaios especiais aí, eu não vou ter como dar essa resposta para vocês. Então, concordaram, e eu vou mostrar aqui resultados de análises numa seção 1, 2, 3, 4, sendo a seção 1 na região do talude A, que rompeu duas vezes, e a seção 3 e 4 no talude B, que nunca rompeu. Essa seção 2, ela está tracejada aqui, porque nós não conseguimos tirar a amostra, porque aqui a rocha fraturada já estava aflorante, não foi possível tirar a amostra. Mas eu acho, na minha interpretação, no meu entendimento, que esse material extremamente fraturado é muito responsável pela instabilidade do talude A. Apesar de o mesmo fraturamento também existir no talude B, mas eu vou esclarecer isso um pouco mais adiante. Bom, o talude inicial era esse que está aqui no meu cursor. Ele rompeu, foi uma ruptura localizada, rasa, e a recuperação dele foi de colocar uma berma muito larga, e essa foi a conformação do talude reforçado, que mais adiante voltou a romper de novo, por uma outra razão. Isso aqui está num relatório da empresa GPR, teve uma participação aí muito importante do Alexandre Guzmão, que estudou essa primeira ruptura. Ele identificou perfeitamente o mecanismo de ruptura, simulou de forma bastante adequada o que aconteceu aí na primeira vez. Observe que é um talude muito baixo. Se você olhar a resistência SPT desse material, a resistência é elevadíssima. Normalmente ninguém vai se preocupar com um taludinho de 16 metros, né, em solo resistente, desde que ele não esteja em material expansivo, né, que foi o que aconteceu aqui. Bom, no relatório da JPR, foram feitos ensaios de cisalhamento direto, onde se obteve
ângulo de atrito de 19 graus e 35 kPa de coesão para amostras na umidade natural, e para amostras de umidade amostras saturadas, a coesão caiu de 35 para 25 e o ângulo de atrito se manteve. Eu achei isso um pouco estranho. Né? O ângulo de atrito, mesmo que pouca coisa, deveria diminuir também. Mas o fato é que, com esses parâmetros aqui, o Alexandre Guzmão justificou, explicou perfeitamente essa ruptura superficial. Tá? E aí tem algumas fotos da instabilidade, ruptura pela face do talude, e aqui foi a banqueta de reforço intermediária para o reparo. Então, nós estamos lidando do talude A. O talude A, que rompeu 2 vezes, e o talude B, que tem 800 metros de extensão, nunca rompeu. Os registros pluviométricos da região onde aconteceu, da região lá de Pojuca, são impressionantes, não é? Para justificar a ruptura que aconteceu. Nós chegamos a ter perto de 350 milímetros de chuva por hora, não é brincadeira. E aqui o relatório da JPR compara as precipitações registradas em 2009 em relação às médias históricas. Então, realmente, foi uma chuva muito acima do normal e ela foi responsável pela ruptura do talude. Bom, aí ocorre a segunda ruptura. Observem que aqui está a banqueta que foi feita para estabilização. E pelas sondagens SPT e pelas observações de campo, a gente pôde mapear com boa precisão a superfície de ruptura que ocorreu. Veja que eu estou aqui, nessa região, eu estou com... Está aqui meio apagado, mas eu estou geralmente com SPT abaixo de 10. E dessa região, dessa superfície para baixo, o SPT cresce para acima de 20. Né? Então, isso justifica bem, explica bem o que se observava lá. No meio da banqueta, nós tivemos um degrau de 2 metros. E aqui são fotos do que aconteceu. O terreno se deslocou aí mais de 2 metros, causou dano aí ao que já havia sido construído. E observem esse solo cor marrom de café. Isso aqui é alteração de basalto altamente expansivo. Então, quando nós estávamos na obra, lidando com esse solo cor de café, cara, botar a barba de molho que vinha encrenca na certa. Nas regiões onde se tinha solo mais claro, mesmo sendo residual de basalto, nós não tínhamos o mesmo problema. Mais uma vista aí do dano nas galerias. E aí está o degrau que ocorreu na banqueta, com 2 metros de altura. Enfim, nós tivemos que fazer ensaios geotécnicos especiais, porque nós tínhamos que responder ao consórcio executor se o talude B, com aqueles tanques de 91 metros de diâmetro, estavam seguros. Né? Então, o que foi de especial nesses ensaios é que nós não fizemos os ensaios convencionais. Nós fizemos ensaios com dimensões bem maiores, os ensaios de cisalhamento direto com amostra de 6 metros de lado, com embebição, e fizemos triaxial UU em amostras com 8 centímetros de diâmetro, com embebição e com contrapressão de 20 kPa. Essas amostras, elas têm, no ensaio triaxial, tem a dimensão aproximada dos ensaios de concreto. O corpo de prova tem a dimensão bem maior do que os ensaios correntes. Então, como nós sabíamos que esse material era muito fraturado,
nós entendíamos que era essencial fazer os ensaios com dimensões maiores para a gente poder capturar essas feições. Só que aconteceu aqui um aspecto que para nós foi bem inesperado. Essas amostras, elas custavam muito para saturar simplesmente por embebição. Então, eu tinha como meta, porque quando você tem uma região, os períodos mais chuvosos, ter grau de saturação em torno de 90%. Isso a gente verificava lá. Só que eu não conseguia atingir grau de saturação de 90% com embebição, nem com uma semana de embebição. Normalmente a gente aguarda 24 horas, né? Isso estava dando um atraso, o consórcio, uma pressão enorme, porque esses ensaios não saem, não ficam prontos. E nesse momento o pessoal custa entender as razões, né? Então nós tomamos a decisão de aplicar contrapressão. A contrapressão aqui não é com o objetivo do que se faz usualmente de saturar completamente o corpo de prova. Era para permitir que eu chegasse a em torno de 90% de grau de saturação, para ser o mais representativo possível. Evidentemente que com essa explicação que eu estou dando, os ensaios de cisalhamento direto deram resistência bem maior do que os ensaios triaxiais. Tá? E acabou que os ensaios de cisalhamento direto não ajudaram muito por causa do que em razão disso que eu estou explicando. Bom, aqui estão os ensaios que tinham sido feitos antes, na primeira ruptura, ângulo de atrito de 19 graus. O nosso ângulo de atrito no cisalhamento direto deu bem maior, deu 28 graus. Embora eu tenha tido uma coesão nos novos cisalhamentos direto um pouco menor do que essa aqui. Eu atribuo essa diferença aqui ao fato de que aqui foram amostras de tamanho usual, se conseguiu saturar melhor por embebição, o que não foi possível nessas amostras de diâmetro maior. É muito difícil se fazer esses ensaios de dimensão maior, porque até onde eu saiba, a única empresa que faz esses ensaios é a Geomecânica. E foi a Geomecânica que nos assessorou na execução desses ensaios. Vejam que o resultado dos ensaios triaxiais, ângulo de atrito muito baixo, como nós esperamos nos solos expansivos. Análise de estabilidade em solo expansivo tem que ser necessariamente com ângulo de atrito baixo. Né? Quem tem experiência com massapê lá na Bahia sabe disso. Então, fizemos a retroanálise e os parâmetros da nossa retroanálise foram ângulo de atrito de 8 graus, que está razoavelmente no meio desses resultados aqui, e uma coesão de 10 kPa. Né? O ângulo de atrito 8 e a coesão 10 foram valores retroanalisados a partir de diversas análises por elementos finitos. Vocês vão ver aqui que não dá para fazer nesses ensaios, nessas análises, fazer análise convencional por equilíbrio limite, como eu já vou explicar para vocês. Muito bem. Então, agora eu estou fazendo uma comparação das envoltórias dos meus ensaios triaxiais com as minhas retroanálises. Em todas essas transparências, a reta tracejada vai ser a envoltória obtida por retroanálise. E a curva contínua é simplesmente a reta de regressão que melhor se ajusta aos pontos. Você vê que a nossa retroanálise está muito próxima da reta média de regressão. Aqui, no caso, o talude B. O talude B é o talude que não rompeu. Agora, eu pego aqui
ensaios no talude A, que rompeu 2 vezes, a minha reta de retroanálise, ela intercepta a reta de melhor ajuste dos ensaios, mas ainda assim ainda está muito próxima. Mas observa que eu tenho aqui 2 pontos extremos que influenciam essa reta. Esses valores aqui são outliers. Outliers são pontos que são fora do teu banco de dados, eles estão fora do mundo real. E se eu fizer de novo essa comparação, tirando os pontos extremos, eu vejo que na faixa de tensões que a gente trabalha, eu tenho uma proximidade muito grande da envoltória retroanalisada com a envoltória média dos ensaios. Se eu colocar agora os dois taludes em conjunto, eu vejo novamente que para as tensões mais baixas, que é a ordem das minhas tensões do campo, eu tenho uma proximidade muito grande dos valores retroanalisados com a reta de melhor ajuste. Bem, então a gente está vendo aqui quando eu ponho os 2 taludes em conjunto, a resistência dos 2 taludes é aproximadamente a mesma, né? Por que um talude rompia e o outro não? Bom, aí nós começamos a perceber o material que nós estávamos lidando. O solo residual desse basalto é extremamente expansivo. E em alguns locais o próprio basalto era expansivo. Nesses locais o basalto começava a ter o basalto já meio alterado, com uma coloração esverdeada. Nós colocava essas amostras num balde d'água, ele em menos de 5 minutos, ele se desmanchava igual um comprimido de Sonrisal. Saía uma efervescência dele, porque ele está expulsando, ele quer expandir, ele está expulsando rapidamente o ar que está preso entre os poros, e aí dava essa sensação de efervescência. Mas em menos de 5 minutos, essa rocha virava lama, né? Para se ver o grau de expansão desse material. Então, isso é uma tônica na região. Você tem o fraturamento condicionando muitas instabilidades na obra. Aí, mais uma vista do fraturamento. E, por causa desse fraturamento e por causa da expansão, isso aí é uma cava de fundação rasa. Isso aí era um pesadelo na obra no período de chuva, porque as cavas não se mantinham em pé. As paredes da cava não se mantinham em pé. Nós chegamos a ter o cuidado de, para a escavação de algumas valetas, colocar estaca-prancha metálica, pois a expansão entortou as estacas-pranchas. Me perguntaram, e aí, o que nós vamos fazer? Eu digo, arranca as estacas-prancha, vocês têm muita obra para tocar aí. Vai tocar o resto e deixa quando acabar o período chuvoso, quando o tempo esquentar, vocês voltam. Aí foi feito sem nenhum problema. Tá? Olha aí, testemunhos, isso aí na região do talude, o grau de fraturamento desse material. Aí são a extração de amostras para os ensaios especiais, e a gente já começa a ver aqui planos de descontinuidade. Aqui não está muito evidente, isso vai ficar melhor na próxima imagem. Mas observa, só a cravação do anel, ela começa aqui, mobilizar os planos de fraqueza. Olha aqui uma fratura aqui do material. Então, esse material era todo fraturado. E não tem como eu fazer essa análise admitindo um meio homogêneo. Então, na nossa retroanálise, aqui eu não tive ajuda de geólogo para mapear essa atitude dessas fraturas.
Isso aí foi olhando a atitude na obra com bom senso e ajustando de leve nas retroanálises, pegando aqueles valores que eu mostrei de coesão 10 e ângulo de atrito de 8 graus, e aí nós fazemos uma análise de elementos finitos para um material anisotrópico, onde a resistência dele é controlada pela resistência das fraturas. Ao se impor esse modelo, aí a gente justifica, a gente chega bem perto do que estava acontecendo lá, né? E da superfície que a gente inferiu a partir dos ensaios SPT de observações de campo. Então, a questão que nós tínhamos que responder: por que o talude rompeu e o talude A não rompeu? O talude B rompeu 2 vezes, o talude A não rompeu. Bom, os dois taludes eram geometricamente iguais. Os perfis geotécnicos eram bastante semelhantes. A resistência do solo era praticamente a mesma. A atitude das descontinuidades era praticamente a mesma. Por que o talude A não rompeu? Então, eu estou mostrando aqui, eu estou comparando os ensaios de cisalhamento direto. Aqui onde está escrito seção A, leia-se talude A. Na talude A e talude B, os pontos estão perfeitamente misturados, é o mesmo material, não há dúvida disso. O talude A com círculos abertos e o talude B com círculo fechado, mesmo material. Plot no gráfico de plasticidade de Casagrande, os pontos, mesmo material. Mas o que chamou muito a atenção é que em todos esses furos nós tínhamos a presença do nível d'água aqui. Quando nós vamos para as seções do outro talude, isso aqui é perfil do talude A, perdão, isso aqui está errado. Isso aqui eu troquei as bolas, tá? Quando eu vou para o talude que nunca rompeu, os furos estavam secos. Em qualquer ponto qualquer sondagem que se analisasse, os furos estavam secos. E aí, eu estou repetindo essa figura, porque para procurar entender isso, nós voltamos à topografia original, antes da terraplanagem. Isso aqui é uma região de corte. Nós tivemos uma grande espessura de solo cortada daí. E a gente verificou que por essa região aqui passava um talveg. Que é um alimentador natural de água para essa região aqui. Esse ponto essa seção que eu marquei tracejada, que tinha muita rocha fraturada, eu tenho fortes razões para achar que isso aqui, esse veio de um material muito fraturado, é o alimentador natural para a elevação do nível d'água nessa região aqui. E com uma peculiaridade muito importante, o nível d'água aí, por essas fraturas muito intensas, ele sobe e desce com muita rapidez. E isso ficou definitivamente provado. Isso aqui foi um outro problema que nós tivemos aí, uma escavação de 15 metros de profundidade naquele solo cor de café, que a gente não gostava. Isso aí foi projetado para ser escavado debaixo d'água. As sondagens que nós tínhamos aqui davam um nível d'água lá em cima. Quando chovia, essa região aqui em cima ficava toda alagada. Então, isso aqui foi projetado, isso aqui é uma cortina em estacas raiz, e eu acho que com 4 níveis de tirantes, 15 metros de profundidade, nós aqui estamos a cerca da metade da profundidade ainda, e essa escavação, para nossa surpresa, estava seca. Pouco antes, esse material estava todo com água até a superfície do terreno. Então, isso mostrou para a gente que o basalto,
Esse fraturamento muito intenso fazia com que a água subisse muito rápido e baixasse muito rápido. Isso aí, então, justificando por que o talude A se saturava e rompia, e o talude B não se saturava, ele ficava estável. Então, com isso, a gente foi com muita segurança, emitimos um relatório para o consórcio, dizer, olha, seus tanques estão seguros, pode deixar do jeito que está, e a coisa está funcionando bem. Tá? Bom, eu estou aqui fazendo uma comparação final do resultado dos ensaios, mas eu estou plotando aqui o resultado do ensaio de cisalhamento direto, que deu uma resistência bem maior. E vejam que aqui eu tive que fazer uma equivalência, né? Porque o ensaio de cisalhamento direto é plotado no espaço de tensões sigma tal e os triaxiais estão plotados no espaço PQ. Fazendo a equivalência, a gente vê que os ensaios de cisalhamento, isso aqui é a média dos ensaios de cisalhamento direto, eles estão muito perto desses pontos que não se saturaram bem. No ensaio de cisalhamento direto não tinha, nós não podemos aplicar, não se pode aplicar contrapressão, não é possível saturá-los, então eles deram um resultado aproximadamente parecido com desses pontos aí que tudo leva a crer não foram devidamente saturados. Então, nós fizemos, para completar, fizemos uma estabilidade do talude A, fator de segurança 1,6, resultados que nos permitiram liberar o talude B para o consórcio executor. E assim nós chegamos nos nossos comentários finais, pontos que eu gosto muito de chamar a atenção. Os solos expansivos podem ocorrer em qualquer lugar. Ninguém ia esperar que ocorresse um solo tão expansivo no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, pois ocorreu e inviabilizou um andar de subsolo de uma obra. Mesmo podendo ocorrer em qualquer lugar, e os solos, até onde a gente tenha conhecimento, são muito comuns no semiárido nordestino e no recôncavo baiano. Mas eu estou aqui falando em Nordeste e relatando uma obra que está no litoral de Pernambuco, Zona da Mata, região onde chove bastante e tal, e com muito solo expansivo naquele local. Nós tem que ficar bem claro que, à medida que eu vou diminuindo o teor de umidade, o material começa a se retrair. Ele se contrai enquanto ele se resseca. Então, se eu atingir até uma umidade baixa, e a partir daí começar a umedecer de novo o material, ele vai agora começar a expandir. Então, o grande recado é, se nós pensarmos em termos da refinaria, no regime hidrológico usual, a gente não vai esperar grandes problemas de expansão, porque o teor de umidade lá já é suficientemente alto. Entretanto, o problema vai ocorrer quando nós tivermos um ciclo longo de seca. E essas secas ocorrem, em geral, com um período de recorrência da ordem de 10 anos. Então, quando você pega aquele período que fica muito tempo sem chover, quando vem a chuva, é aí que o problema vai vir, não é? Então, dentro do possível, a refinaria está preparada para contra danos dessa natureza. Tem que ficar muito claro que se o material já está com elevada umidade e ele não vai expandir mais, ou vai expandir, a expansão vai ser desprezível, mas para isso vai haver uma elevada, acentuada perda de resistência. O ângulo de atrito vai cair lá dos seus 30 a 35 graus para em torno de 10 graus. Isso vai ocorrer com todo o solo expansivo. Tá?
Então, o solo expansivo praticamente não expande sob umidades elevadas, mas isso pode dificultar a sua identificação, tá? E sempre chamando a atenção que ele vai apresentar baixa resistência quando saturado. E a maneira mais adequada, mais objetiva, eu estou falando em termos de obra, não estou falando de laboratório de pesquisa, que é fundamental entendendo o laboratório. Mas na obra, a maneira mais eficaz é a gente fazer os ensaios endométricos de expansão ou mesmo os ensaios de tensão de expansão. Esses são rápidos e eles são conclusivos, tá? E por aqui eu encerro, agradecendo mais uma vez aí ao Canal Brasil, Geotecnia Brasil e a BMS, e a todos os que me honram com a sua presença. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, pela brilhante palestra, tá muito boa mesmo, e uma palestra que vai nos dando um norte, né, em relação ao solo do Nordeste brasileiro, né? Quanto mais nessa questão que é muito específica do solo expansivo. Professor, a gente recebeu algumas perguntas aqui, tá? E eu vou começar a lê-las para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, ok? Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui foi a seguinte: qual o plano de investigação você sugere para identificarmos um solo expansivo? Olha, eu diria que isso vai depender muito do porte da tua obra, tá? Uma obra de pequeno porte, quem tem experiência vai saber identificar e as medidas que devem ser tomadas. Porque nas obras de grande porte, de pequeno porte, se eu fizer a substituição de camada ativa, mesmo que eu exagere um pouco a favor da segurança e tal, isso não vai ter uma repercussão de custo muito grande. Agora, quando eu tenho uma obra gigantesca como essa, principalmente ensaios na célula endométrica para medir expansão livre, expansão com sobrecarga e medir tensão de expansão com expansão zero. Né? Agora, os limites de Atterberg vão ajudar muito e também vai depender muito do problema que eu vou encontrar. Se estiver lidando, por exemplo, só com problema de fundações, eu não estou vendo necessidade de nós fazermos ensaios triaxial, cisalhamento direto de grande dimensão. Agora, se eu tiver problema sério de estabilidade de talude, então eu, por exemplo, ter um talude com extensão de 800 metros e outro com 200 metros, ou seja, eu tinha 1 quilômetro com tanques gigantescos ali, onde vai justificar fazer esses ensaios especiais. Então, tudo vai depender do tipo de problema que você está querendo resolver e da extensão da tua obra. Sempre lembrando que todas as técnicas que nós vamos usar para mitigar o efeito de expansibilidade do solo, eles vão ter um custo astronômico numa obra gigantesca. Eu espero ter respondido. Sim, respondeu sim, professor. Agora temos outra pergunta aqui que vai de encontro ao limite de Atterberg. A utilização de métodos baseados no limite de Atterberg, como a atividade de Skempton, são capazes de identificar o caráter expansivo de um solo? Não necessariamente. Isso, os ensaios de Atterberg, com qualquer interpretação que você queira dar. Eu, por exemplo, mostrei uma interpretação com a linha U, o Alexandre Gosmão mostrou uma interpretação com a atividade da argila. Isso vai dar indícios. Quem vai ser o determinante vai ser o ensaio de expansão na célula endométrica. Tá? Mas antes de partir para a célula endométrica, a gente
a gente já pode de cara afastar, não é? Você junta experiência, os ensaios preliminares, a gente pode afastar, mas não é garantido, não é? O ensaio que realmente vai determinar isso é o ensaio na célula endométrica. Não, aí você qualifica a amostra que você quer ensaiar, né, professor? Aí você escolhe aquela que tem mais relevância. A próxima pergunta era uma pergunta que eu acho que o senhor respondeu agora, que é, na ausência dos ensaios endométricos, qual a sua sugestão para medir o potencial de expansão? Que é o caso de você não poder usar os ensaios endométricos. De maneira geral, eu já respondi, mas como eu já tinha dito, eu trabalhei muito para a Chesf, fazendo linhas de transmissão pelo interior do Nordeste. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou um cara apaixonado pelo Nordeste. E nós tivemos umas encrencas lá com os empreiteiros, porque uma vez nós tivemos uma reunião duríssima, porque os caras estavam achando que a gente estava superdimensionando as fundações, porque aqui eu estou com material, aqui é praia, aqui é rocha. Rocha, como é que vocês vêm com uma fundação dessa? Eu digo, olha, eu vou responder vocês, vamos marcar uma reunião no campo. Isso foi interior da Bahia. E, se não me engano, perto de Jeremoabo. Chegou lá, eu peguei uma amostra daquela rocha, eu digo, agora vocês vão me dar um balde e vamos botar essa rocha aqui dentro do balde e a gente conversa amanhã cedo. Chegou de manhã cedo, era uma lama no fundo a rocha se desintegrou toda. Pena que a gente não viu aquilo presencialmente, porque naquela época eu ainda era jovem, não tinha tanta experiência. Hoje eu ia fazer eles esperarem lá, vamos ficar aqui uma meia hora para ver o que dá. Porque as rochas que nós tivemos a oportunidade de ver aqui na Renest se desintegravam em 5 minutos. Então, uma coisa que vai ajudar muito, se você está suspeitando, pega uma amostra, não adianta pegar rocha muito sã, é bom pegar ali as rochas brandas, né? Bota dentro d'água. Se aquele material for expansivo mesmo, aquilo vai virar uma lama. Isso não vai ser determinante, porque existem outras situações. Ali eu peguei uma amostra de rocha intacta. Mas muitas vezes o material expansivo está nas juntas. Está no milonito ali entre as juntas, né? Então, eu acho que você, para entrar num desafio como esse, é sempre bom você pegar alguém que tem experiência no assunto. E eu vou dizer que eu tive alguns casos na minha vida profissional de problemas de solo expansivo. Eu digo, remove 2 metros e compacta com um material inerte, está resolvido. Mas quando eu cheguei lá, quando eu comecei a me envolver na Renest, vendo que isso era impossível, e tudo que a gente, misturar com cal, esquece, tá? Então, cada caso é um caso, e você vai aprendendo durante a obra, e eu cresci nessa parte de solo expansivo, com experiência de 3 anos na obra, da mesma forma que eu cresci agora muito recentemente, com solo calapsível numa planta de celulose no interior de São Paulo. Né? Então, eu acho que conhecimento prévio científico, se você não tiver esse conhecimento, esquece. Chama alguém que tenha para ir lá enfrentar. Mas isso não quer dizer que vai ser tudo mar de rosa. Você vai quebrar a cabeça e ganhar experiência. Muito bom. Então, professor, a próxima pergunta é uma pergunta em relação ao argilo mineral. Tá? Com relação ao argilo mineral, na prática vivenciada pelo professor, qual o predominante de maior quantidade do solo expansivo? A monte-morilonita, a ilita, a caulinita? O senhor tem algum desses que eu tenha visto mais?
Bom, ilitas e caulinitas normalmente não são expansivas, tá? O que predomina são as montemorilonitas, mas elas têm as suas divisões. Tem aí um monte de nome, mas são argilominerais muito próximos da morilonita. Mas, então, em tese, respondendo a pergunta, a montemorilonita ou a similar, ou similares. Tá? Tá, agora vamos para a próxima aqui. Pensando na expansividade do solo em relação a contenções com solos grampeados ou cortinas atirantadas, como o senhor vê isso? Quais os cuidados? Bom, eu já me envolvi com contenções cortina atirantada no massapê baiano. O que é essencial é que, se possível, faça ensaio de laboratório, mas tenha certeza que você saturou esse material. Não precisa saturar 60%. Você chegar a 90% está ótimo. E aí você vai ver que o teu ângulo de atrito de análise vai ser alguma coisa em torno de 10 graus. Então, a gente tem muito insucesso em obras, inclusive, que foram ensaiadas, onde se faz um ensaio, mas as amostras não são devidamente umedecidas, e vai te dar resistência muito grande e completamente incompatível com a realidade da obra. Né? Então, sempre levando em conta que o ângulo de atrito vai ser muito baixo nesses materiais. Tá ótimo, professor. Aqui, ó, tem mais uma aqui. Numa modelagem numérica, há um modelo constitutivo mais adequado para simular o comportamento. É uma pergunta. Ele está perguntando se há um modelo constitutivo mais adequado para simular o comportamento de fundações em solos expansivos. Acho que a senhora já respondeu também que para a fundação não seria algo muito preocupante, né? Mas veja só, a pergunta é muito boa. Veja, eu sou professor de elementos finitos na pós-graduação da UERJ. E aí eu tenho uma certa divergência com os colegas que atuam na área numérica, que tem sempre uma tendência de querer priorizar os modelos sofisticados. E nós agora estamos muito envolvidos com estudos na Vale do Rio Doce, e sempre vem a tendência, vamos usar o melhor modelo constitutivo possível. Eu acho que não adianta a gente usar um modelo constitutivo sofisticado se ele não representa as características da tua obra. O modelo é muito sofisticado, porém é baseado na hipótese de solo homogêneo isotrópico. Vai lidar com solo expansivo, cuja expansão depende de fraturas, esquece. Ele nunca vai te dar um resultado bom. E o nosso velho modelo de Moore-Coulomb, é que as pessoas não sabem usar o modelo de Moore-Coulomb. Eles permitem uma série de variações que te permitem modelar situações que os outros modelos não conseguem. Por exemplo, efeito de fraturamento. Eu só conheço resolver isso por modelo de Moore-Coulomb, até porque você pode, por exemplo, pega o Plaxis, você pode botar o hardening soil, soft soil, e botar uma opção de anisotropia. Mas a possibilidade do programa travar é muito grande. O modelo de Moore-Coulomb é simples. Não quer dizer que ele não trave. Em certas circunstâncias, ele trava. Eu posso modelar o efeito de queda de resistência pós-pico no ensaio de Moore-Coulomb. Isso, se a gente for fazer com os outros modelos, a gente vai travar. Primeiro, eles não estão disponíveis para essa opção. Então, eu sempre gosto de usar o modelo de Moore-Coulomb com as suas variações. Evidente, você pegar o modelo de Moore-Coulomb para o material homogêneo isotrópico, ele é limitado. Mas se você tiver a par das variações de aplicação do modelo Moore-Coulomb, ele é poderosíssimo. Agora, a pergunta 9 também vai nessa mesma linha. Uma modelagem bidimensional, como apresentada
na sua palestra, ela não seria simplificada demais? O que o senhor acha da modelagem numérica no âmbito 3D? Boa pergunta. Bom, eu faço muita análise 3D, tá? Mas no caso que eu apliquei ali, aqueles dormentes, eles têm em torno de 80 centímetros de largura e da ordem de 2,5 metros de comprimento. Então, a modelagem 2D é perfeitamente realista, tá? Agora, é evidente, se eu estivesse simulando, fazendo aquilo para uma sapata quadrada, o que ia acontecer é que a minha modelagem 2D ela iria ser a favor da segurança. Geralmente, a análise 2D dá a favor da segurança, o que para nós seria muito ruim, porque a gente estava querendo diminuir a tensão, não é? Mas, enfim, naquele caso, a análise 2D estava perfeitamente aplicada. Agora, a análise 3D, ela tem seus problemas. O maior problema é a convergência da solução. Eu tenho aí 2 tipos de convergência. Eu tenho a convergência para fazer o algoritmo chegar até o fim. O problema, quando está muito complicado, o problema trava, então isso quer dizer que a tua solução não convergiu. E o segundo problema, ela convergir, mas convergir para o resultado errado. Então, análise 3D é muito sujeita a problemas de convergência. A gente sempre resolve. Por exemplo, eu tenho um aluno agora estudando análise tridimensional de estabilidade de argila móvel. Nós estamos quebrando a cabeça com... A gente está fazendo o programa Convergir. Já está tendo os resultados que a gente espera. Mas nós estamos batendo cabeça aí há pelo menos 4, 5 meses. Quando nós estamos na obra, tendo que tomar decisões com tempo contado, esquece a análise 3D, não é? Porque ela não vai terminar no tempo que você acha que quer. Cada hora apresenta um problema novo, a gente tem que entender por que ele aconteceu. Muitas vezes a gente tem que pedir ajuda ao desenvolvedor do programa. Então, essa é a ressalva que eu faço das análises 3D. Muito bom, professor. Agora, chegou uma pergunta aqui. Essa pergunta é um pouco polêmica até. Para a modelagem apresentada, a curva carga-recalque obtida para simulação numérica não deveria ser comparada com alguma curva experimental obtida por ensaio de placa, por exemplo? O que validou essa modelagem? O que validou essa modelagem foi o consenso de engenharia, não é? Eu acho que numa tese, lá com os nossos alunos, a gente pode fazer isso perfeitamente. Agora, eu inclusive, não sei nem como é que eu tomaria como representativo um resultado de ensaio de placa que é altamente dependente da dimensão, para simular uma situação de expansão, né? Onde eu estou carregando ele de baixo para cima. Eu acho que é bastante complexo, é um bom tema para a gente desenvolver em pesquisa, mas não é fácil fazer isso, não, tá? Não, isso mesmo, professor. O efeito escala, ele influencia muito no resultado do ensaio de placa. Agora, a próxima pergunta é: na constatação de expansão do solo provocando patologias em uma edificação já construída, você sugere alguma solução? Bom, aí a gente tem que conversar com o engenheiro de patologia estrutural, tá? Aquele pilar que eu mostrei ali, eu dentro da minha ignorância na área estrutural, mas eu acho que eu não sei o que foi feito ali, realmente eu não sei. Quando eu tiver com o Dilson Teixeira, eu vou até perguntar. Ali, provavelmente, o que a gente vai ter que fazer é um encamisamento daquele pilar, não é? E como aconteceu em um pilar apenas, a coisa não fica tão grave. Então, eu, como engenheiro, eu não vejo assim
apesar de ter sido um problema sério, aquilo ali não era uma habitação de famílias de poder aquisitivo alto. Aquilo, por mais simples que tenha sido, realmente deu um impacto de custo para os condôminos, mas, em tese, você encamisar o pilar não seria uma coisa do outro mundo. Mas aí eu acredito que eu não seja o profissional mais adequado para responder. Tá? Aqui, vamos mais uma pergunta que chegou. Qual o grau de compactação e umidade que o senhor indicaria para estabilizar a expansividade do solo? Boa pergunta. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, e quando eu estou com os clientes, às vezes eu insisto muito nisso. A única obra de engenharia que eu preciso de supercompactação é para pavimento. Então, para pavimento, a gente quer a subbase lá com um grau de compactação de 100% em relação ao próprio modificado. Porque eu preciso de resiliência. Então, se eu preciso de resiliência, eu preciso ter um material muito bem compactado. Agora, eu preciso de resiliência, e eu no pavimento eu não vou estar sujeitando o material a tensões de cisalhamento, porque o que acontece? Quando você pega um material ultra compactado, você vai ter uma resistência de pico que depois vai cair, e quando ela cair, ela vai trazer problema para nós. Então, o que eu recomendo sempre, em qualquer obra que não seja de pavimentação, compactar a 95% do Proctor normal. Isso vai te garantir que você vai ter uma curva tensão-deformação que não vai apresentar pico, e a qualidade da computação, da compactação, não é o esforço de compactação. Um aterro de boa qualidade é um aterro mais homogêneo possível. Né? Então, nós tivemos uma compactação bem homogênea, com 95%, e teor de umidade aí em torno em situações genéricas, desviando no máximo 2%, está excelente. Agora, no caso do solo expansivo, a gente deve sempre compactar, ou mesmo 95%, mas no ramo úmido, porque o ramo úmido, eu sempre propiciando maior condição de umidade, eu sempre vou minimizar os efeitos de expansão. Perfeito, professor. Agora, vamos para a última pergunta que chegou aqui. É uma pergunta mais genérica, né? Ela não é tão técnica. Você saberia informar se houve problemas na obra da transposição do Rio São Francisco relacionado com a ocorrência de solos expansivos? Eu não participei desses projetos, mas houve muito. Houve muito. Tá? Eu não sei dar detalhes porque eu não participei. Sim. Mas em conversas com colegas que trabalharam lá, sim, houve muito problema de solo expansivo, que era de se esperar, né? Pelo local. Professor, então a gente encerra aqui a nossa palestra, o nosso debate, né? E já agradecendo desde já o Geotecnia Brasil pelo espaço, o senhor pela disponibilidade. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 26/10, a gente vai ter mais um ciclo GB, agora com o engenheiro Tiago Bretas, falando até num tema que a gente abordou aqui, que vai ser sobre a modelagem 3D no âmbito da mineração. Tá? Então, eu convido a todos que já marcarem na sua agenda e deixarem. Vai ser segunda-feira, dia 26/10, às 19 horas. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor Marcos Pacheco. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Só complementando, essa vai ser sem ser essa segunda, a próxima, né? Isso, é dia 26/10. 26/10, e aí vem o convite aí na lista da BNS, Isso. Normalmente. Tá bom. Vai vir por e-mail, a gente vai divulgar nas mídias sociais, no YouTube. Aliás, é muito interessante também que quem estiver assistindo, que sigam a página do YouTube do Geotecnia Brasil, porque aí, quando tem essas divulgações, você recebe em primeira mão. Perfeito.
Bom, então eu agradeço muito a vocês do Geotecnia Brasil, agradeço muito a audiência e todo o meu incentivo para que vocês continuem nessa iniciativa brilhante do Canal Brasil, que está sendo tão benéfico para a nossa profissão nesses momentos difíceis que a gente está vivendo. Parabéns para vocês. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima.